A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 7 e versículo de número 1, que diz assim: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Não duvide das palavras que Deus tem dito. Por mais que o seu cenário seja contrário, por mais que haja adversidades, por mais que haja portas fechadas, por mais que a situação, humanamente falando, seja impossível, não duvide das palavras de Deus. Você vai ver aqui que o capitão do exército, ele duvidou das palavras que o profeta Eliseu estava dizendo. Ele duvidou daquilo que Deus faria. Quando Deus, ele fala conosco, nós não podemos duvidar. Nós não podemos ficar oscilantes. Se Deus está dizendo que ele vai abrir a porta, ele vai abrir. Se Deus se Deus está dizendo que ele vai curar, ele vai curar. Se Deus está dizendo que ele vai libertar, ele vai libertar. Já dizia minha avó. A minha avó dizia que Deus não é menino, Deus não é boneco, Deus não é criança. Quando Deus fala, ele cumpre. Através dessa palavra eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, tudo que Deus lhe prometeu, tudo que Deus falou, se humanamente falando é impossível, pode ficar tranquilo, tranquila, porque Deus é especialista na irabaiacantoraia impossibilidade. Irabaiaramanturaiacai. Não duvide daquilo que Deus está falando. O homem de Deus, o profeta Eliseu, estava dizendo: assim diz o Senhor. Quando ele falou, ele não disse segundo a minha palavra, ele disse: assim diz o Senhor, vai ter alimento. Havia fome em Samaria, mas o profeta estava dizendo: vai ter alimento. O Senhor diz para você, por mais que seja impossível o que ele te prometeu, se apegue à palavra. Por mais que seja impossível aquilo que Deus disse, se apegue à promessa, se apegue àquilo que Deus falou, para que você não venha pagar um alto preço pela incredulidade. Este homem aqui, que era o capitão do rei, ele não pôde comer, sabe por quê? Porque ele duvidou, ele viu e não comeu. O Senhor, através dessa palavra, ele está dizendo para você: não duvide das minhas palavras, para que você venha viver os projetos que eu tenho para você. Mas é impossível, humanamente falando. Irmão, mas é porque a porta está fechada. Parece que depois que Deus falou, as coisas estão cada dia piores. E Deus está dizendo: se apegue à minha palavra. Assim estava dizendo o Senhor, e eu quero te dizer um detalhe: aconteceu como Deus disse. Tudo acontece, irmãos, como Deus ordena. É por isso que a gente não pode duvidar, porque as coisas de Deus é no de repente. As coisas de Deus, Deus falando, é como no piscar de olhos. Muitas vezes você pensa que Deus, ele só vai agir daqui a 1, 2, 3 anos, e Deus está dizendo: no de repente eu chego e mudo tudo. E até era alimento em um lugar que havia fome, e não ia demorar, não. O profeta Eliseu deixou bem claro: assim está dizendo o Senhor, não sou eu que estou falando, não, que está dizendo é Deus. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Vai ter comida, canto. Mesmo sendo impossível, irmãos, o nosso Deus, ele faz acontecer, porque para ele não tem nada impossível.
Para Deus não tem nada demasiadamente difícil. Tá pensando que para Deus tem algo difícil? Para Deus mudar a sua vida é como num piscar de olhos. Para Deus trazer a cura para você é como num piscar de olhos. Para a porta se abrir é como num piscar de olhos, porque Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Deus está cuidando de tudo. Só confie, só aguarde, Rabaia cantorai, só espere, porque você vai provar do cuidado de Deus. Mas o capitão do exército, ele duvidou. Versículo de número 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ele começa a duvidar, irmãos. A dúvida, ela paralisa a nossa fé. Não dê lugar à dúvida. Não faça como este homem. Ele duvidou. Ele duvidou do que Deus poderia fazer. Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, irmãos, Deus não precisa fazer janela no céu, não. Deus é dono de tudo, Rabaia cantorai. Para ele não tem impossibilidades. Este homem viu acontecer, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Mas este homem não comeu. Este homem não provou do alimento porque ele duvidou. Tá vendo como a dúvida, ela pode lhe impedir de você viver os projetos de Deus? Tá vendo como a dúvida, ela pode paralisar aquilo que Deus determinou para a sua vida? Tá vendo como a dúvida pode fazer você perder aquilo que Deus já determinou para você, minha irmã e meu irmão? Não dê lugar à dúvida. Declare comigo: eu vou ter cuidado e não vou dar lugar à dúvida. Eu vou ter cuidado e não vou dar lugar à dúvida. Não dê lugar à dúvida. Deus tem cumprimento de promessa na sua vida. Mesmo que tudo seja impossível, diga: eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza, Deus vai fazer algo acontecer. Eu não sei como é que a porta vai abrir, mas eu tenho convicção, a porta vai abrir. Eu não sei como é que Deus vai trabalhar, mas eu tenho certeza, Deus vai trabalhar. Nós precisamos dar lugar à fé. Nós precisamos ter a convicção daquilo que Deus fala comigo, contigo, Ramandocaiarabacantaraia, conosco. Deus é grande, Deus é poderoso. E jamais Ele falaria algo que Ele não pudesse fazer. E jamais Ele falaria algo que Ele não pudesse cumprir. Deixa Deus abrir a baia cantoraia, a porta para você. Não queira saber como é que vai ser e não faça como este capitão. Não duvide. Através dessa palavra, Deus está falando contigo. Não dê lugar à dúvida, mas dê lugar à fé. Declare comigo: eu vou dar lugar à fé e não à dúvida. Eu vou dar lugar à fé e não à dúvida. Não dê lugar, minha irmã e meu irmão, à dúvida, mas creia que Deus é fiel. Creia que Deus é grande, creia que Deus é poderoso e que Ele vai fazer. Você não sabe como, porque milagre não se explica, milagre se vive. Viva o milagre, não queira entender. As coisas de Deus a gente não entende, a gente vive. A partir de hoje, viva. E você vai ver Deus mudando a sua história. Você vai ver Deus abrindo a porta. Você vai ver Deus curando. Acredite naquilo que Deus falou que Ele faria, mesmo que o seu cenário seja impossível. No versículo de número 16, 2 Reis 7:16 em diante, vai nos dizer assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. O que Deus usou o profeta Eliseu para dizer se cumpriu, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Já declare comigo: tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Aí no 17 vai dizer assim: dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Aquele capitão que foi lá, que duvidou, pois é, ele estava na porta. E a Bíblia diz que, mas o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um siclo, e 1 de farinha por um siclo, à porta de Samaria.
Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Ele viu que a palavra de Deus se cumpriu. Ele viu que tinha alimento, mas ele não comeu porque o povo atropelou ele. Atropelou por quê? Porque Deus já havia dito através do profeta. Porque ele duvidou. Ele achou que isso não poderia acontecer. Tá vendo como a dúvida é perigosa, minha irmã? Tá vendo como a dúvida é perigosa, meu irmão? Não dê lugar à dúvida. Através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus está falando de uma forma clara com pessoas dizendo: eu vou agir na sua vida. Quando você colocar a sua fé em ação, você precisa crer. Deus falou, tá falado. Deus disse que vai libertar, pois ele vai libertar. Deus disse que vai curar, pois ele vai curar. Deus disse que vai abrir a porta, pois ele vai abrir, porque ele é Deus, irmãos. Nós servimos a um Deus que tem palavra. Nós servimos a um Deus que tudo que ele fala, ele cumpre. Nós servimos a um Deus que faz a promessa e ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus cumpre a boa palavra. Deus cumpre as promessas. E ele me trouxe aqui para lhe dizer: não duvide. Não faça como este capitão que viu e não comeu. Viu e não provou, viu mas morreu, porque foi incrédulo, não acreditou, porque ele achou que aquilo era impossível. Se tem impossível na tua vida, é sinal de que Deus está prestes a fazer milagre, porque Deus é especialista na impossibilidade. Aquilo que é impossível aos homens, meu irmão e minha irmã, é possível para Deus, porque para Deus não tem nada impossível em todas as suas promessas. Foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria, lembra? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não tem impossibilidade quando Deus resolve agir. O nosso papel, irmãos, é confiar. O nosso papel é crer. O nosso papel é ter convicção. Convicção de que o Deus que falou é fiel. Convicção de que o Deus que falou não brinca de fazer promessa. Deus não é brincar com seu sentimento. Só que você precisa crer mais. Você tem andado muito ansioso, muito ansiosa, oscilando, dizendo: será? Será que isso pode suceder? Mesmo que Deus, ou como ele disse aqui, se o Senhor, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? A dúvida dele, irmãos. Ele duvidou, mas a palavra de Deus se cumpriu, porque Deus é fiel. Não dê lugar à dúvida, minha irmã, mas viva o milagre. Não dê lugar à dúvida, meu irmão, mas veja a palavra de Deus se cumprindo. Por mais que a dúvida tente tomar conta de você, por mais que o cenário seja impossível, por mais que você olhe muitas vezes e venha ao seu coração a dúvida, não dê lugar a ela, mas dê lugar à sua Aramanchurabaia Cantofé. Quando você dá lugar à fé, as coisas mudam. Quando você dá lugar à fé, os seus dias ficam mais leves. Quando você dá lugar à fé, você vê e você ainda prova do milagre. Porque não adianta nada, irmãos, ver e não poder provar. Não adianta nada ver e não vivenciar. Lembra dos espias? Os espias que foram lá para espiar a terra juntamente com Josué e Caleb? A Bíblia diz que eles viram a terra, pegaram do fruto, disseram que era bom, disseram que a terra era boa, mas começaram a agir com incredulidade, começaram a dar mais força aos gigantes que haviam naquela terra, às impossibilidades que havia naquele lugar, do que ao Deus que eles serviam. Eles viram, eles provaram do alimento da terra, mas não moraram na terra, porque morreram no deserto, desacreditaram. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Por quê? Porque eles criam. Porque eles acreditaram tanto que pisaram na terra, comeram do fruto, moraram na terra, ainda tomaram posse. Porque aquele que crê, irmãos, é diferente.
Aquele que não duvida, não duvide das promessas de Deus. Deus muda a vida do ser humano no de repente. Agora a gente está aqui, daqui a pouco a nossa vida pode mudar como no piscar de olhos. Nós servimos a um Deus de surpresa. Declare comigo, eu sirvo a um Deus de surpresa, eu não vou duvidar das promessas dele. Eu sirvo a um Deus de surpresa. Eu não vou duvidar das promessas dele. Não dê lugar à dúvida, dê lugar à fé. Este homem, o capitão do exército, ele estava na porta e a Bíblia diz que o povo atropelou e ele acabou morrendo. Como o homem de Deus havia dito, por que esse homem morreu? Morreu porque duvidou. Morreu porque desacreditou, morreu porque deu mais lugar à impossibilidade do que o Deus que estava falando que faria. Porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Deus não é menino, Deus não é criança. Deus é um Deus que fala e vela sobre a palavra dele para cumprir. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. A palavra do Senhor, ela não volta vazia sem antes fazer o que apraz a Deus. Se Deus falou, tá falado. Se Deus disse que ia fazer, tá dito, porque Deus é fiel para cumprir a palavra. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele te falou, não importa quais são as impossibilidades. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, creia na palavra, porque Deus vai cumprir, Deus vai fazer o impossível. Se apegue à palavra, não se apegue ao cenário, não se apegue à palavra contrária, não se apegue àquilo que você está vivenciando ou vendo agora, porque de repente Deus pode mudar tudo. Creia na palavra, porque Deus vai te surpreender. Deus surpreende aqueles que colocam a fé em ação. É tempo de colocar a fé em ação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, o Senhor é um Deus bom. Ah, Senhor, Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus poderoso que vela sobre a Tua palavra, Pai, para a cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Deus, o Senhor disse que traria o alimento, Ramandaraia Cantoraia. E o Senhor cumpriu a tua palavra. Mas o capitão que foi ali falar com o profeta resolveu duvidar. E por ele duvidar, ele não provou. Pai, nós não queremos ser como este capitão que duvidou e não pôde provar do alimento. Mas nós queremos ser, Pai, daqueles que creem, vivenciam o milagre, meu Pai. E pode usufruir daquilo que o Senhor falou que faria. Nós queremos usufruir, Pai. Nós não queremos ver de longe, Rabaia canta o milagre. Mas nós queremos viver, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, a Tua palavra tem poder, aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, Pai, e eu creio que o Senhor vai cumprir a Tua boa palavra, Senhor. Ah, Pai, eu creio, que o Senhor vai cumprir a Tua boa promessa, meu Deus. Ah, Senhor, eu creio que o impossível o Senhor vai fazer acontecer, para a honra e para a glória do Teu nome, porque Tu és um Deus que fala e que cumpre. Foi o Senhor quem cumpriu a Tua boa palavra, que o Senhor havia usado o profeta para dizer, porque o profeta Eliseu não disse de si mesmo, mas ele disse, assim diz o Senhor. O Senhor estava dizendo, o Senhor estava falando, e no outro dia houve alimento segundo a Tua boa palavra, porque tudo que o Senhor fala, o Senhor vela sobre a Tua palavra para a cumprir. Obrigada, Pai, pelo cumprimento de palavra. Nos acrescenta fé. Nós não queremos duvidar, mas queremos crer. Oh, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Pai, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, Pai. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Pai, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor.
Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça. Aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Que o milagre venha a acontecer e que meus irmãos não venham duvidar, porque tu és um Deus que cumpre a tua boa palavra, tudo que o Senhor fala. O Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, já te agradeço crendo, Pai. Crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele é o Deus do impossível. Não duvide das palavras de Deus, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. A profecia de Eliseu se cumpriu e o capitão não pôde comer do alimento porque ele duvidou. Não dê lugar à dúvida. O que Deus lhe falou, Ele vai fazer acontecer. Tenha fé, acredite. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.